E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor do canal Jovem O Que Pensa. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre lideranças e a importância de você ter lideranças jovens na parte da política. Bom, especificamente eu vou falar como a esquerda forma o seu núcleo duro de lideranças estudantis, tanto em escolas como em universidades. E por que elas não se dão só em universidades federais, mas também em universidades privadas? Bom, vou começar pelo... Não querendo falar que começa pelo começo, mas vamos começar por uma tomada de pensamento, que é... Essas pessoas já estão ligadas a um determinado pensamento, mas a esquerda ligada a pautas sociais, ligado a estatização, ligado a valores que você pode não concordar, mas que elas têm fechado na cabecinha delas, e há um núcleo de pessoas que concordam com elas. Esse é o básico. A gente consegue determinar que esse tipo de pessoa tem um grupo que tem a mesma linha de pensamento delas. Isso é muito claro. Então, a partir disso, nós conseguimos sublinhar de forma específica como essas lideranças podem ocorrer, correto? Mas tem uma coisa que a gente sempre esquece, que é como esse ser que se encontra disperso em uma sociedade tão grande, ou se não, em um núcleo da universidade tão grande, que as pessoas podem conhecer, ela pode ter fama, mas dentro da universidade, mas como ela cria uma força política? Bom, eu tô falando especificamente da esquerda, e eu acho que isso deveria muito se aplicar à direita, e a direita deveria começar a fazer isso. O MBL faz mais ou menos isso, mas o MBL faz isso de uma forma muito superficial e contraditória com o próprio movimento. Mas vamos lá. Seguindo a linha de raciocínio. Você tem uma base da esquerda de pessoas que entram na faculdade que já tem um pensamento mais à esquerda, que são lapidadas como lideranças pela própria esquerda. Digamos que, vou pegar aqui um partido, no caso o PCdoB. Ele é um partido forte dentro das universidades, normalmente, principalmente nas federais. Por quê? Porque as pessoas já entram lá tendo uma visão de comunismo, de que não temos que fazer o Brasil estatizar os meios de produção, ou é porque as pessoas viram isso pelo ciclo social delas e pelo capital investido. Não tô falando capital, tô falando de dinheiro. Bom, eu não tô fazendo uma análise empírica, mas política tudo tem dinheiro envolvido, isso é claro. Tudo tem dinheiro envolvido, tudo tem interesses por trás. Isso é muito importante ressaltar. Então, você já tem um partido que não tem uma base eleitoral forte, mas tem grandes lideranças no movimento estudantil. Como eles formam essas pessoas? E principalmente pessoas coerentes com as ideias e pessoas que entram no debate público sendo já fortes, tendo uma grande base. O PT tem a base da siderúrgica, ou seja, de trabalhadores. E a partir disso ele virou o PT. Você tem o PSL, que tem uma base militar forte, corporativismo militar forte. E a partir disso ele virou o que ele é hoje. Os partidos de esquerda que participam de movimentos estudantis têm as universidades nas mãos deles. Mas a universidade é comunista? Não. A universidade não é comunista. Mas as pessoas que fazem parte do núcleo duro dela, eu tô falando núcleo duro, não tô falando da administração, tô falando sim das pessoas que estão estudando lá e tem uma força política grande. Ou se não uma força política, uma força de comando por meio da, sei lá, greve, etc. Normalmente eles têm essa capacidade. É que existe uma formação de líderes na esquerda. A esquerda não escolhe aquele que é ativo, mas escolhe aquele que está propício a ser o melhor. Aquele que tem a capacidade de liderar as pessoas que fazem parte da universidade e que vão lutar pelas causas da esquerda. Isso é muito claro. Então normalmente eles vão fazer uma divisão de você faz isso para ajudar as causas sociais, você lidera e você faz tal coisa. E vocês fazem parte do rebanho. Então eles pegam essas pessoas
que já tem um instinto de liderança um pouco maior, ou que talvez não tenha esse instinto, mas possa descobri-lo, e a partir disso eles vão moldando essa pessoa para que ela seja realmente um líder. Então, há um investimento. A esquerda sempre fez um investimento nos jovens dela, para que eles se tornem lideranças. Então você vai ver tipo uma Samia Bonfim, que provavelmente ficou na universidade tanto tempo. Ela não participava apenas dos movimentos, mas também ela trabalhou sua liderança. Digamos assim, é que eu não quero falar que é tipo uma história de coaching, mas a esquerda ela consegue assimilar que ela precisa de líderes jovens, principalmente, e a partir disso ela mostra para a pessoa o que é preciso para um líder. E nisso ela vai criando novas personalidades. Porque a esquerda sempre aparece novas personalidades de uma uni, de uma CUT, de uma faculdade federal, e a direita aparece só pessoas mais velhas. Porque essas pessoas mais velhas da direita só saíram porque, sei lá, o livro delas ficou famoso, ou porque, sei lá, ela tá revoltada e ficou puto gritando. A esquerda não faz isso. A esquerda, as pessoas ficam famosas porque ela já tem um núcleo duro, baseado em liderança, que elas só vão expandir e vão entrar pro debate público já tendo esse núcleo básico. Coisa que não existe na direita e é um problema. Bom, esse é o ponto. Isso existe de fato. Eu verifiquei, eu passei um tempo observando e existe mesmo. Isso é real. Claro, eu não tenho provas sobre o assunto, até porque eu acho que é muita cuzãozice eu ficar tirando foto das pessoas e eu não quero envolvê-las. Mas o pensamento deles digamos que eles não vão direto ao ponto, mas eles sublinham, passam o paninho, te explicam, te dão os meios sociais para que você ache a ideia deles bonita e fofa. E a partir disso, eu tô olhando aqui pra tela, foi mal. A partir disso, nós podemos entender como a direita deve formar suas lideranças jovens. Bom, a esquerda forma sua liderança jovem também por base de estudos, por base de liderança. A direita não tem nada disso, é um bando de franco atirador falando merda e quem falar mais merda imitar, mito, Bolsonaro forma suas lideranças e o cara ganha uma fama. Ou porque ele ficou puto na internet, ficou xingando, ou porque ele é famoso e etc. Mas o problema é que a formação dos jovens como lideranças não deve ser só baseado naquilo que ele acredita como valor, mas na capacidade dele de interagir com outras pessoas e de entender como essas pessoas podem vir ao seu lado, ou como a interação de novas pessoas que talvez não acreditem em tudo, ele consiga assimilar e colocar. Então você vai, a partir de interações sociais, ou seja, você tem um grupo determinado de pessoas. Eu tô literalmente falando pra direita ser um pouco mais coletivista, ser um pouco mais sociável, que esse é o problema fundamental. Então, a partir desse grupo de pessoas, você apresentar determinados autores, determinada linha de pensamento, sem ser direto, mas de indiretamente, você mostrar o que é, sei lá, o individualismo metodológico, como isso é bom, como isso é eficiente, acima do coletivismo, porque o coletivismo é merda, mas não de forma direta, mas você sublinhando, porque a partir disso você tá moldando a cultura da pessoa pro seu lado. Eu sei que parece muito louco porque, tipo, eu tô falando pra doutrinar. E é exatamente isso, tipo, é doutrinação. Tudo se passa por isso. As pessoas, elas não são doutrinadas contra a sua vontade, elas são doutrinadas porque elas aceitam ser doutrinadas. Sempre foi assim. A gente sempre aceitou ser doutrinado. Só que por pessoas diferentes, alguns por religião, outros por futebol, outros por política. Nós estamos em um dualismo. Tipo, é esquerda e direita. Ou você ama ou você odeia. É isso hoje. E na guerra cultural, aquele que tá pra trás é aquele que forma menos líderes. E aquele que forma pessoas de baixo escalão. A direita tem isso. A direita forma pessoas ruins. Forma pessoas que não têm a capacidade argumentativa sem partir pra uma ad hominem, sem tretar com outra pessoa. A esquerda é um conjunto muito forte, porque ela tem um núcleo fechado. Que mesmo que eles discordem, eles nunca vão aparentar que eles discordam realmente. E a direita não tem isso. A direita fica tretando entre si.
principalmente entre seus políticos, mas que os políticos da esquerda se separam do movimento e os movimentos da direita não se separam de seus políticos. Esse também é outro problema fundamental. Então, a direita ela não se apega aos seus líderes intelectuais e tentam, a partir, sei lá, da música, da poesia, da forma cultural como você preferir, passar sua mensagem, mas sim se prender aos atos políticos atuais. A esquerda tem uma visão muito mais de longo prazo. Ela pensa não apenas na cultura, que já é dela, mas também na formação de novos líderes que daqui a uns 10 anos eles podem chegar ao poder. Essa é a causa fundamental. Bom, era isso que eu queria falar. Bom, esse vídeo é muito mais pra explicar a importância da liderança. E quando eu tô falando líder, não é aquele cara que pega na mão de todo mundo e fala, vamos! Mas sim aquele cara que ele tem a capacidade de entender como deve ser tal coisa, e quem deve fazer, e como deve ser feito. E pra isso, tipo, não é apenas o cara nasce com isso, não existe essa porra. Tipo, também você não vai pegar lá e vai falar, vamos lá, porque eu consigo, não. Isso demanda conhecimento. E o conhecimento que precisa é exatamente você entender a ação humana das pessoas, e a partir disso você entender como é importante. Tipo, você vai colocar elas onde a vida delas vai fazer um sentido pra o que ela acredita. Porque você vai ver, tipo, eu gosto de sorvete. Sorvete é caro. Sorvete é caro por quê? Ah, porque o cara que faz sorvete ele é um filho da puta que tá maltratando os seus funcionários e ele é um filho da puta. Logo, a esquerda está certa. A mais-valia está certa. Temos que lutar contra isso. É isso. A partir de coisas da sua vida, você interpreta a realidade e vira uma ideologia. E a direita falta isso, tipo, ela parece que ela cria um ódio, ela fala, não, nós não somos uma ideologia, quando você vai ver, ela é uma ideologia. O liberalismo, o conservadorismo é uma ideologia. O conservadorismo não era pra ser uma ideologia, mas virou. A forma brasileira. Toda errada, mas virou. Fazer o quê? Nós precisamos da formação de líderes. Bom, tá vindo as eleições próximo ano para vereador e prefeito. Provavelmente aqui a direita vai ser forte em São Paulo, tô falando especificamente de São Paulo. Mas são pessoas incapazes, que não têm um repertório intelectual muito vasto, ou que não têm a capacidade de uma argumentação sem sair das bases morais ou econômicas, por um simples motivo. Elas não sabem o que elas estão fazendo realmente. Não há um núcleo que fala, olha, se você agir desse jeito é melhor, se você não agir desse jeito é pior. Não existe isso na direita. E na esquerda, tipo, isso é muito nítido. Eles têm uma capacidade argumentativa muito mais vasta, mas que tem problemas fundamentais nas áreas sociais e econômicas e políticas. Mas não quer dizer que eles não conheçam, mas que é muito mais fácil você ter um discurso forte em outras áreas que vai ter mais adeptos do que você ter um discurso forte em coisas que as pessoas não consideram tão importantes. É esse o ponto também. Bom, vou encerrar esse vídeo porque eu não sei como ele tá longo e eu vou postar ele sem edição porque eu não edito o vídeo. Até a próxima.